Você não precisa sentir arrepio, emoção ou resposta imediata para crer. A fé não depende de sensações. Ela nasce no invisível, se firma na verdade e floresce no coração que escolhe confiar, mesmo quando tudo parece em silêncio. Deus não deixou de agir porque você não sente. Ele só quer que você continue crendo, porque a fé que permanece mesmo sem sentir é a que move o céu. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque hoje Deus vai reacender sua confiança onde tudo parece apagado. Tem dias em que o coração parece vazio, em que a alma não sente, os olhos não veem, e mesmo assim, Deus continua sendo Deus. A fé verdadeira não se alimenta de sensações, mas de certeza. Ela é uma decisão silenciosa, que ecoa mais alto do que o medo, que permanece mesmo quando o mundo interno está calado. Não é sobre sentir, é sobre saber. Crer quando tudo vai bem é fácil, mas crer no escuro é onde a luz de Deus mais brilha. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Hoje, essa palavra vem como um sopro suave no seu espírito, dizendo: você pode descansar, porque Deus continua fiel. Ele não te abandona porque você não sente. Ele está aí. A fé é um abrigo, é escolha de alma, é a ponte entre o agora e o cumprimento da promessa. E se hoje tudo o que você tem é a escolha de crer, isso já é o bastante para o milagre começar a se mover. Há dias em que tudo parece igual, mas por dentro tudo parece vazio. Você acorda, cumpre sua rotina, conversa, sorri, mas sente que algo está ausente. E mesmo assim, existe uma força dentro de você que insiste em continuar. Isso já é fé. Não a fé que depende de provas visíveis ou emoções intensas, mas aquela que sobrevive no silêncio. Fé é permanecer, mesmo quando a alma está em pausa. É escolher confiar, mesmo sem a segurança de um sinal. Ou seja, é quando o coração escolhe não desistir, mesmo sem aplausos, respostas ou sensações. E isso move o coração de Deus. É nesse lugar de silêncio interior que ele mais trabalha. Porque ali não é a emoção que fala, é a convicção. Você não precisa esperar sentir algo especial para saber que Deus está com você. Porque Deus não se revela apenas no que é sentido, mas no que é vivido. Ele está na rotina, no momento em que você se levanta, no café da manhã simples, no respirar cansado, mas perseverante. Ele está nos seus pensamentos enquanto você caminha, nos silêncios enquanto você ora, mesmo quando você acha que Ele não está te ouvindo. Andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. E esse versículo nos lembra: a jornada com Deus não se mede pelo que se vê ou se sente, mas pelo que se escolhe acreditar. Ou seja, a fé que sustenta não é feita de sinais visíveis, mas de entregas silenciosas. Talvez você esteja num momento em que tudo ao seu redor é normal, mas por dentro você busca respostas. Você ora, mas não sente aquele calor. Você canta, mas não sente aquele arrepio. E começa a se perguntar: será que tem algo errado comigo? Não, não tem. Isso que você vive é mais comum do que você imagina. Porque fé não é emoção, é decisão. Decidir por Deus quando o coração não vibra é como regar uma semente mesmo sem ver a planta ainda. Isso é maturidade espiritual. Isso é relacionamento verdadeiro. Quando você entende que Deus não precisa provar sua presença com sensações, você cresce, você começa a andar com Ele, mesmo sem ver a estrada completa, e isso é precioso demais aos olhos dele. A fé que você escolhe todos os dias, mesmo sem emoções fortes, tem um valor enorme no céu. Porque é essa fé silenciosa que sustenta casas, que fortalece mães cansadas, que guia pais aflitos, que dá firmeza a jovens que não veem saída, mas continuam tentando. Ela pode parecer invisível, mas carrega um poder eterno.
É como a brisa suave que tocou Elias quando ele estava em crise. 1 Reis 19:12. Deus não veio no vento forte, nem no terremoto. Ele veio no sussurro. Ou seja, Deus nem sempre se manifesta com impacto. Às vezes, ele se manifesta na leveza de quem ainda crê, mesmo sem sentir nada. Quantas vezes você já pensou em desistir, mas escolheu continuar? Quantas vezes você não sentiu vontade de orar, mas falou com Deus mesmo assim? Quantas vezes você foi à igreja, não por emoção, mas por decisão? Isso é fé em ação. Isso é espiritualidade sólida. Porque fé não é um sentimento que vem do alto como um raio. É uma semente que você planta dentro de si e cuida, dia após dia. Fé é como um músculo. Ela cresce conforme o uso, não conforme a emoção. E mesmo que os sentimentos não acompanhem, o céu está vendo seu esforço. E isso conta mais do que qualquer sensação passageira. O mundo ensina que precisamos sentir para saber que é real. Mas o reino de Deus é diferente. No reino, primeiro se crê, depois se vê. E quando não se vê, ainda assim se crê. Fé é escolher caminhar num chão que parece invisível, mas que nunca falha. É como andar na névoa, você não vê tudo, mas segue, porque confia em quem está te guiando. Deus não exige que você sinta algo o tempo todo. Ele só quer que você continue confiando, como quem segura a mão de alguém que ama, mesmo sem ver seu rosto. A segurança está no vínculo, não na visibilidade. Tem gente que vive esperando uma prova divina para acreditar. Mas quem crê de verdade sabe que Deus já se provou, uma vez por todas, em cada detalhe da vida. No sopro da manhã, no alimento de cada dia, na proteção invisível, na paz que chega sem motivo. E é nessa percepção sutil que a fé cresce. Não porque há um espetáculo, mas porque há sensibilidade. A fé sensível percebe Deus no ordinário. E isso é sublime. Você não precisa sentir, precisa perceber, porque Deus não grita, Ele sussurra. E quem tem fé aprende a ouvir no sussurro. Se você sente que sua fé está fraca por não ter mais as mesmas emoções de antes, não se culpe. Isso é parte da caminhada. Relacionamento com Deus também amadurece. Como em qualquer relação profunda, há fases. Há fases em que o coração queima e outras em que ele silencia. E ambas são preciosas. Não ache que algo está errado. Muitas vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é maturidade. Ele está te ensinando a confiar, sem depender das emoções. A sentir com o espírito, não com a pele. A reconhecer que fé é uma construção interior, feita de pedra sobre pedra, não de fogos de artifício. Você pode estar enfrentando dias comuns, trabalhos comuns, problemas comuns, mas ainda assim há algo sagrado acontecendo. Você está permanecendo. Isso tem valor eterno. Deus vê cada pequeno gesto de fé, cada sim dito em silêncio, cada eu creio falado com lágrimas. E tudo isso está sendo anotado no céu. É como uma planta que brota devagar. Ninguém vê o crescimento dia após dia, mas ela está crescendo. Assim é sua fé. Cresce no invisível. E no tempo certo, ela floresce. Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Hebreus 10:36. Por isso, hoje, receba essa verdade como consolo. Você não precisa esperar sentir para saber que Deus está com você. A fé que você vive, mesmo sem emoção, é uma fé pura, uma fé consciente, uma fé escolhida. É como um amor maduro. Não depende de arrepio, mas de entrega. E Deus honra essa escolha. Ele está cuidando de tudo, mesmo no silêncio. E no tempo certo você vai ver com os olhos o que hoje só acredita com o coração. Porque quem escolhe crer sem ver é quem vê o milagre chegar antes de todo mundo. Existem dias em que o coração está silencioso. E mesmo assim, algo dentro de você insiste em continuar. Esse algo é mais do que força humana.
É uma confiança suave, quase imperceptível, mas firme. É a certeza que brota mesmo sem confirmação externa. Quando você não sente nada, mas escolhe continuar acreditando, isso é espiritualidade madura. Ou seja, é quando a alma decide confiar, não porque está motivada, mas porque está fundamentada. É diferente da fé movida por emoção. É fé construída na decisão diária. E é isso que sustenta a sua jornada quando os ventos da alma estão calmos demais para te impulsionar. Como diz Romanos 8:24, porque em esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como o espera. É comum pensar que estar bem espiritualmente significa estar sentindo algo o tempo todo. Mas a caminhada com Deus é mais profunda que isso. Deus não é um sentimento, Ele é presença, ainda que invisível. Ele está com você quando você sente arrepio no louvor, mas também está com você quando a oração parece não passar do teto. E o fato de não sentir nada não invalida o que você está construindo. Sentimentos mudam, oscilam, passam, mas a confiança verdadeira se firma mesmo na ausência de estímulos. É como uma luz acesa em um quarto vazio. Ninguém está lhe vendo, mas ela continua brilhando. Pense em quantas vezes você já viveu dias em que parecia estar no piloto automático. Acordar, trabalhar, cuidar das coisas, resolver pendências, deitar cansado e repetir tudo de novo no dia seguinte. Parece comum, parece sem sentido às vezes, mas é justamente nesses dias comuns que Deus mais está presente. Porque Ele não habita apenas nos momentos extraordinários. Ele se manifesta nos detalhes do cotidiano, na força que você nem percebe ter, na paz que te impede de explodir, na capacidade de recomeçar mesmo sem saber como. Isso é fé aplicada à vida real. É confiar que o invisível está sustentando o visível, mesmo quando a alma não registra isso com emoção. Muitas vezes, quem vive por fé parece estar vivendo menos intensamente, porque não depende de provas externas para continuar. Mas, na verdade, essa pessoa está mergulhada num nível de relacionamento mais profundo. A fé que você escolhe, sem precisar sentir, é mais resistente, mais firme, mais serena. É como alguém que ama em silêncio, sem precisar ser notado. Como alguém que serve, mesmo sem plateia. Como alguém que permanece, mesmo quando ninguém mais está vendo. E essa fé, essa entrega discreta, é a que mais toca o coração de Deus, porque não é motivada por estímulo, e sim por convicção. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. A vida é feita de ciclos, e em muitos deles você não vai sentir Deus da forma que sentia antes, mas isso não significa que Ele foi embora. Significa que Ele está te conduzindo a um lugar mais firme, onde sua confiança não dependa de clima espiritual, mas de raiz interior. É como plantar uma árvore. O crescimento não se vê todo dia, mas a raiz está se aprofundando. E quando a raiz é forte, o fruto vem no tempo certo. É por isso que você pode descansar. Você está crescendo, mesmo que não perceba. E crescer dói, mas também transforma. A fé que você escolheu ontem está criando frutos que você vai colher mais à frente. Você não precisa de uma emoção para saber que Deus está cuidando. Basta olhar ao redor com calma. O fato de você estar aqui, ouvindo essa mensagem com o coração aberto, já é prova de que algo está acontecendo. Pode ser sutil, mas é real. Pode não ser sentido, mas é profundo. A fé discreta que mora dentro de você é a mesma que já segurou sua mente quando ela quase se perdeu. É a mesma que te manteve de pé quando você pensou que não suportaria. E essa fé, mesmo que silenciosa, é o maior sinal de que Deus tem sustentado a sua história com mãos firmes e cheias de cuidado. Sabe aquele momento em que você está cansado, sentado num ônibus, olhando pela janela, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo? Até ali, Deus está com você.
ou aquele instante em que você lava a louça em silêncio e um pensamento de paz atravessa o peito. Mesmo que você não saiba explicar de onde veio, isso também é a presença dele. Ele não se limita ao extraordinário, ele se revela no detalhe, na respiração tranquila depois do choro, na mente que silencia depois do caos, na rotina que de repente parece suportável. É nesses momentos que a fé é mais viva do que nunca. Não porque você sente, mas porque você percebe. Lembra de Davi? Ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, não porque sempre sentia algo, mas porque mesmo quando não sentia, continuava crendo. Ele escrevia salmos de angústia e ainda assim terminava declarando que Deus era a sua salvação. Isso mostra que não é sobre o que você sente no momento, mas sobre o que você decide lembrar. Fé não é esquecer os sentimentos, mas não se prender a eles como se fossem a verdade absoluta. Ou seja, você pode sentir medo e ainda assim ter fé, pode sentir cansaço e continuar crendo. Porque fé é decisão, não ausência de luta. Você está aqui ouvindo essa palavra e isso diz muito mais sobre você do que qualquer emoção que você possa ter ou não. Você está buscando, está escutando, está se alimentando. Isso é uma semente viva, uma raiz que está se firmando e no tempo certo o fruto virá. Mesmo que você não sinta hoje, o que você cultiva em silêncio será visível amanhã. Deus não se esquece de quem o busca mesmo sem sentir. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Ele se aproxima daquele que continua, mesmo com o coração em silêncio, mesmo quando os olhos não veem e os ouvidos não escutam nada além do som da própria respiração. É precioso saber que Deus valoriza cada escolha silenciosa que você faz por Ele. Quando você decide levantar da cama e seguir, mesmo com a alma abatida, Deus vê. Quando você fecha os olhos no meio do barulho do dia e apenas diz, Senhor, eu confio, mesmo sem sentir nenhuma emoção por dentro, Ele se inclina para ouvir. Porque Ele não está em busca de performance espiritual. Ele está em busca de coração sincero. Deus não exige que você seja forte todos os dias. Ele só quer que você o escolha todos os dias. E escolher confiar quando nada inspira é um gesto que o céu inteiro respeita. Em meio à correria, às pressões da vida, aos pensamentos que parecem não dar trégua, é comum esperar uma experiência sobrenatural para nos lembrar de que Deus ainda está conosco. Mas, na verdade, muitas vezes, Ele escolhe nos acompanhar de forma tão serena que só o silêncio consegue traduzir. Ele nos segura nas pequenas coisas, em um conselho que chega na hora certa, em uma mensagem como essa que parece falar exatamente o que você precisava ouvir. Isso não é coincidência, isso é cuidado. É sinal de que mesmo sem barulho, Ele está operando, mesmo sem emoção, Ele está agindo. Você pode estar passando por uma fase onde tudo está normal por fora, mas por dentro sente que está esperando algo que não sabe nomear. Às vezes é paz, às vezes é força, às vezes é só um sinal de que está no caminho certo. E, mesmo sem perceber, o simples fato de continuar caminhando já é um testemunho vivo. Fé não é caminhar quando tudo está claro, é continuar mesmo quando o caminho parece encoberto. Como está escrito em Isaías 30:21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Muitas vezes, a maior cura que alguém pode experimentar não é no corpo ou nas circunstâncias, mas na mente cansada que decide descansar em Deus. É quando a alma aprende que não precisa mais correr atrás de provas, mas apenas permanecer em paz. A fé que você está praticando hoje está construindo esse descanso. Um descanso interior que não depende de como as coisas estão do lado de fora.
É como se o coração aprendesse a dizer: eu não entendo tudo, mas eu confio. E essa confiança acalma, limpa, organiza os pensamentos, traz leveza. Você não precisa sentir. Você só precisa descansar nessa certeza. Talvez ao longo da vida você tenha ouvido que fé é uma emoção forte, um arrepio, uma sensação de plenitude. Mas hoje, Deus está te ensinando um caminho mais profundo. A fé que Ele está cultivando em você é como uma rocha, firme, silenciosa, mas inabalável. Ela não depende de vibração espiritual, mas de comunhão contínua. É como estar em um relacionamento onde a presença vale mais que as palavras, onde o silêncio também comunica amor, onde o simples fato de permanecer já é a maior expressão de entrega. Você está vivendo isso, e está vivendo bem, mesmo que ainda não veja os frutos. A vida vai sempre trazer fases em que os sentimentos se apagam, em que o coração silencia e em que parece que nada está fluindo. Mas isso não é sinal de fracasso espiritual. É sinal de que Deus está te ensinando a amadurecer. Porque quem caminha por fé sabe que as emoções passam, mas a aliança com Deus permanece. E mesmo que você não perceba, cada escolha que você faz por Ele, mesmo sem emoção, está sendo registrada. Nenhum gesto seu é ignorado no céu. Salmos 56:8 diz: recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Isso significa que até o que você vive em silêncio, Deus valoriza. Então hoje, recebe essa verdade com descanso. Você não precisa sentir para saber que Deus está contigo. Ele está. E está com você no comum, no simples, no rotineiro. Está com você no pensamento, na respiração, na luta silenciosa. E Ele vai continuar. Porque quando você escolhe crer, mesmo sem sentir, o céu inteiro se movimenta a seu favor. E no tempo dele, tudo se tornará claro. Por enquanto, permaneça. Permaneça firme, mesmo sem emoção. Porque esse é o tipo de fé que sustenta o mundo, que honra a eternidade e que toca o coração do Pai. Você não está atrasado na sua caminhada espiritual, só porque não sente mais como antes. A maturidade espiritual não se mede pelo quanto você sente, mas pelo quanto você continua mesmo quando não sente nada. É aí que nasce uma confiança mais sólida. Uma confiança que não depende do ambiente, das circunstâncias ou do clima da alma. É quando o coração aprende a confiar no caráter de Deus mais do que nas emoções do momento. Quando você escolhe confiar só porque sabe quem Deus é, mesmo sem entender o que Ele está fazendo, você está no caminho da profundidade, da raiz firme, da vida que se sustenta pela verdade, não pela sensação. É como se Deus estivesse hoje colocando as mãos nos teus ombros e dizendo: filho, filha, eu sei que você não sente tudo o que gostaria, mas eu nunca estive mais perto. A fé silenciosa é uma ponte que liga seu coração ao dele, mesmo quando tudo ao redor está em silêncio. Então, se hoje você está vivendo dias mais silenciosos na fé, saiba, isso não é vazio, é construção. Deus está te tornando mais estável, mais inteiro, mais íntimo dele. E quando chegar o tempo de sentir novamente, porque ele chega, você vai perceber que está mais firme, mais consciente, mais maduro. Até lá, continue escolhendo crer. Você não precisa de grandes provas para saber que Deus está contigo. Você só precisa continuar. A fé não é um sentimento que vem e vai. É uma decisão que permanece, mesmo quando tudo em volta parece calado. E hoje, Deus está reafirmando isso dentro de você. Ele está presente. Ele está sustentando seus dias. Ele está ouvindo seus pensamentos mais secretos. E Ele tem te conduzido com mãos firmes. Não despreze esse momento da sua jornada só porque ele é silencioso. Porque é no silêncio que Deus prepara as maiores revelações. E você, que está aqui até agora, precisa saber disso. O céu te honra por não desistir.
O céu te honra por escolher crer mesmo sem sentir. O céu te abraça por cada passo silencioso que você tem dado. Se essa palavra falou com você de alguma forma, eu quero orar por você agora. Ore comigo nesse momento, onde você estiver. E permita que essa oração alcance sua alma com consolo, direção e paz. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra que acalma o coração, que cura o que não sabemos explicar e que fortalece a alma cansada. Pai, eu te peço agora por essa vida que está assistindo este vídeo. Talvez ela esteja enfrentando dias silenciosos, onde parece que o Senhor está distante, mas hoje ela entendeu que a tua presença não depende de sentir. Que ela seja agora envolvida pela tua paz, essa paz que excede todo o entendimento. Que o coração dela descanse em ti, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe. Toca na mente dela, trazendo leveza, clareza e descanso. Restaura as forças, renova a esperança e lembra ela, Pai, que a fé que escolhe confiar mesmo em silêncio é uma das mais preciosas aos teus olhos. Que ela sinta agora o teu abraço espiritual, o teu cuidado visível e invisível, e que saiba, ela não está só. O Senhor está aqui. Em nome de Jesus, amém. Se você recebeu essa oração com fé e com o coração aberto, escreve aqui nos comentários: eu recebo essa oração. Vamos juntos declarar que cremos mesmo sem sentir, porque sabemos em quem temos crido. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu sei que essa palavra foi uma resposta para muitos corações, e se ela te alcançou, compartilha com alguém que também precisa desse consolo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e continue com a gente nessa caminhada de fé. Aqui, você sempre vai encontrar uma palavra que consola, fortalece e te aproxima ainda mais de Deus. Que a sua semana seja leve, firme e cheia de paz. E lembre-se sempre, não é sobre sentir, é sobre confiar. E Deus honra quem escolhe crer. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.